Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Jerônimo Araújo e esta é mais uma sugestão fílmica para você aí de casa. Antes de mais nada, não se esqueçam de curtir o vídeo, que com certeza isso me ajuda muito. Deixe os seus comentários, digam se concordam ou se discordam das minhas análises, das minhas dicas. Compartilhe o vídeo, compartilhe o canal com os amigos e com as amigas. E se ainda não forem inscritos, por favor, se inscrevam, é rápido e não custa nada. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco a respeito de Book of Blood, o livro de sangue. Olha só que interessante, hein? Talvez algumas pessoas aí, alguns amigos meus já estão pensando, lá vem o Jerônimo falar de filme doente de novo, né? Com um nome desses. Mas não precisam se preocupar que as minhas análises são sempre análises feitas com a alma e o coração puro e com certeza não vai traumatizar ninguém, não é verdade? Que seriam os livros de sangue ou o livro de sangue? Antes de falar da obra, eu vou falar um pouquinho do autor. Quem é Clive Barker? Clive Barker é um dos grandes nomes do terror lá dos longínquos anos 70 e 80. Tanto ele quanto Stephen King têm uma influência muito forte de um escritor do início do século XX, que muitos de vocês com certeza conhecem, que é H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft foi um dos maiores revolucionários do mundo de terror. Ele criou um gênero conhecido como terror cósmico, mas, ademais de tudo isso, ele conseguiu desenvolver ideias do extraordinário. O quanto o extraordinário nos causa medo, seja o extraordinário das profundezas do oceano, das profundezas do espaço ou das profundezas do ser humano, da maldade ou da mente humana. Não quero entrar nas questões morais de H.P. Lovecraft, porque era uma pessoa bastante falha em muitos aspectos, mas a influência dele no gênero terror é bastante evidente. Clive Barker e Stephen King são dois escritores que a gente percebe que tem muita influência em H.P. Lovecraft. Se não em todas as suas obras, mas em muita coisa que eles escrevem, a gente consegue notar uma certa influência. O Stephen King sempre teve essa ideia de histórias extraordinárias acontecendo com o cidadão comum. Tanto é que praticamente todas as histórias dele se passam no Maine, se passam num local, digamos, rural, uma cidadezinha pequena, em cidadezinhas à beira-mar, mostrando que grandes acontecimentos fantásticos, que desafiam a mente humana, que desafiam a compreensão humana, podem sim ocorrer nos locais mais comuns. Já o Clive Barker, ele pega essa ideia do fantástico, essa ideia do extraordinário, e mescla com algo bastante visceral de todos nós seres humanos, que é o lado sexual. Praticamente todas as obras do Clive Barker têm uma conotação sexual muito forte. Ele faz essa junção e essa correlação entre o sofrimento, entre esses seres de outras dimensões, esses seres incríveis, né? Esses seres extremamente poderosos de outras dimensões, com a sexualidade humana. Isso com certeza fica evidente em obras como Rawhead Rex e Hellraiser. Um dos diferenciais dele para o Stephen King é que ele se deu muito bem como diretor de cinema, na minha opinião pelo menos. Hellraiser foi uma obra que foi trazida para a grande tela pelo próprio escritor. O próprio Clive Barker dirigiu, além de ter escrito o livro original, ele também dirigiu a adaptação. E o resultado ficou muito bom. Ao contrário do Stephen King, quando se arriscou a dirigir, fez lá o Maximum Overdrive, o filme dos caminhões, não ficou um resultado muito bom. A gente sabe que ele estava meio maluco, aí usava umas coisas meio proibidas na época. O resultado realmente não ficou muito bom. O Clive Barker, das vezes que se arriscou a dirigir, teve ótimos resultados. As suas obras são recheadas de conotações sexuais, de menções, de referências, de correlações com o lado sexual. E aqui na obra Livros de Sangue, também isso está bastante presente. Talvez não tão presente quanto em outras obras, em outros livros, em outros contos, mas a gente também nota alguma coisa nesse sentido. Livros de Sangue são uma antologia do escritor. Se eu não me engano, são 6 livros. Se eu não me engano, são 6 livros de contos, onde muitos desses contos já foram adaptados para as telas. Como, por exemplo, o já citado Rawhead Rex, o Candyman e O Último Trem. Os Livros de Sangue tiveram 2 adaptações
para as telas. A primeira em 2009, onde ele foi adaptado como um filme com um orçamento mais modesto, e agora, em 2020, o canal de streaming Hulu fez a segunda adaptação. De início, a ideia era transformar os livros de sangue numa série, uma antologia, algo como Além da Imaginação ou American Horror Story, mas acho que no meio do caminho desistiram dessa ideia e transformaram simplesmente numa obra, num filme, numa obra fechada. Tanto o filme de 2009 quanto o filme de 2020, eles adaptam a primeira obra do primeiro livro e a última obra do sexto livro, que são, digamos assim, interligadas. Eu vou falar um pouquinho do filme de 2009, dos erros e dos acertos também. E a primeira história fala a respeito de uma escritora que tem muito interesse de investigar e de provar a existência do lado sobrenatural, do mundo dos espíritos. Ela conhece um jovem paranormal, um jovem que se diz paranormal, e diz que consegue fazer contato com o mundo dos espíritos. Eles começam uma relação de início de parceria, de amizade, e que vai escalonando até se transformar num romance. E esse jovem realmente parece bastante convincente. Parece que quando ele começa a manifestar os poderes dele e começa a entrar em contato com o outro lado, realmente parece que ele está falando com essas entidades, falando com os espíritos. Com o passar do tempo, ela descobre que ele é um farsante, ele é um charlatão. E ela acaba ficando bastante decepcionada, ela acaba ficando bastante ofendida com isso, até porque, querendo ou não, ela foi usada por ele. Mas logo, as forças do outro mundo, as forças do sobrenatural, também demonstram que não gostaram nada de serem usadas, ou, enfim, dele ter dito que fazia contato com elas, né? E como ele se predispôs a ser um intérprete do sobrenatural, um intérprete dos espíritos, os espíritos utilizam ele de fato como intérprete e o transformam no tal livro de sangue. Utilizam a pele dele para escrever mensagens para os vivos. Algo bastante sinistro, bastante bizarro, bastante macabro. Algo que talvez nos tempos atuais somente o Clive Barker poderia desenvolver, poderia trazer à vida. E fica bem claro que ele é como se fosse uma encruzilhada, um caminho por onde as almas, por onde os espíritos cruzam e deixam ali a sua mensagem. Eu não vou dar muito mais detalhes a respeito da trama, esse é o básico. Essa é a primeira trama, o livro de sangue, o primeiro conto do primeiro livro. E já no último conto do último livro, aparece um matador de aluguel que é contratado para conseguir o tal livro de sangue. No início ele não sabe muito bem o que é, mas depois descobre que é a própria pele do paranormal esse. E como um bom matador de aluguel, como um bom assassino frio e calculista, ele pensa, bom, só mais um trabalho. Vou lá, vou arrancar a pele do cara, vou vender, vou ganhar muito dinheiro e é isso. Mas é claro que as coisas não são tão simples quanto parecem. Esse basicamente é um enredo, um resumo bem pobre do que é o filme de 2009. Entre erros e acertos, o ritmo do filme de 2009 é um tanto quanto lento, o filme um pouquinho meio arrastado, mas os efeitos especiais, embora de baixo orçamento, são muito competentes e a caracterização dos fantasmas é realmente muito bem feita. O filme, a gente percebe que foi feito com uma boa intenção, embora, como eu disse, o ritmo dele é um tanto quanto arrastado. Talvez que para filme de terror ele acabe ficando devendo em alguns aspectos. Já o filme de 2020 novamente adaptou as duas obras, o primeiro conto do primeiro livro e o último conto do sexto livro, uma roupagem um pouco mais atual e trouxe uma terceira história que se encontra no meio dessas duas, escrita pelo próprio Clive Barker, diretamente para as telas. Ela não é uma história que está nos livros, ele escreveu um roteiro original. A gente vê nesse roteiro original uma jovem que sofre com uma hipersensibilidade no ouvido, sofrendo por não conseguir conviver em sociedade e carregando um segredo bastante pesado, que diz respeito ao seu passado e a vida do seu namorado que faleceu. Ela foge, ela está fugindo dos pais, ela acaba entrando num ônibus e caindo no mundo, para um dia para descansar numa pousada, num Airbnb, e descobre um casal de velho maluco. E a gente tem aqui o famoso gênero anfitrião das trevas. Eu gosto de criar gêneros novos e o gênero anfitrião das trevas cabe muito bem aqui, porque esses dois velhos são uns lunáticos, uns psicopatas, e a jovem está ali, vítima deles, tendo que dar um jeito de fugir. E essa obra,
ela tem bastante a pegada daquele filme As Criaturas Atrás das Paredes, do Wes Craven. Então, foi um roteiro original, não está nos livros, como eu disse antes, mas realmente eu achei muito competente. Achei muito bacana essa obra. E ela se interliga com as duas obras já citadas. Aí tem-se, novamente, a história que eu contei. A história da escritora que quer provar a existência do lado sobrenatural. Aqui no remake, ela também tem uma outra motivação, que é entrar em contato com o filho que morreu. E o charlatão que se passa por médium, que se passa por paranormal. Entendo que aqui a coisa foi feita com mais grana, o que deu bastante certo. Alguns visuais que tem no filme de 2009 faltaram aqui, algumas cenas, como por exemplo a Estrada dos Mortos, a Rodovia dos Mortos, não aparece tão declarado, tão bem estruturado aqui no filme de 2020, mas eu entendo também que a caracterização do livro de sangue, que seria o paranormal quando já está com o corpo todo escrito, realmente aqui ficou bem mais interessante, bem mais assustador. O Clive Barker, assim como o Stephen King, e assim como dezenas de outros escritores, ele também, de uma certa forma, sempre tentou criar um universo próprio. Eu não sei exatamente aonde o livro de sangue se encaixa no universo do Clive Barker. Eu sei que personagens como o Harry Damour, de Mestre das Ilusões, têm relação com o Pinhead, de Hellraiser. Nos quadrinhos e nos livros, essa relação fica bem mais estreita, bem mais próxima. Mas eu gostaria muito de saber qual a relação que essas obras têm com, por exemplo, Candyman, com O Último Trem e com o próprio Livros de Sangue. Eu conheço bastante de Stephen King, mas Clive Barker eu confesso que ainda tenho que ler mais obras dele, tenho que ainda me inteirar mais das obras escritas dele. Eu conheço os filmes, mas a gente sabe que às vezes nas obras escritas deixam referências muito mais declaradas. É isso então, pessoal. Deixem os seus comentários, me digam o que vocês acharam de O Livro de Sangue, se vocês já assistiram a versão de 2009, a versão de 2020, se assistiram as duas, se leram a antologia Livros de Sangue, se leram ou assistiram alguma outra obra do Clive Barker, deixem aí nos comentários. E se vocês que estão assistindo o vídeo conhecem melhor e melhor a respeito do escritor, comentem qual a relação que os Livros de Sangue têm com as outras obras dele. Quero pedir a todos que se inscrevam no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Compartilhem o vídeo, compartilhem o canal com os amigos e com as amigas. Deixem o seu joinha, que isso com certeza me ajuda muito. Isso diz para o algoritmo do YouTube, essa máquina, essa Skynet que está nos observando, que vocês aí gostam do conteúdo que eu desenvolvo e que com certeza, quando eu postar vídeo novo, o algoritmo, o YouTube vai recomendar o vídeo para vocês. Certo? Por hoje seria isso. Um forte abraço e valeu!